Glória a Deus. Eu preparei à tarde uma palavra para a gente, sobre visão, sobre liderança, porque afinal nós somos uma equipe de líderes nessa noite, não é? Mas ontem à noite, quem estava aqui ontem à noite, levanta a mão. Ontem à noite nós falamos da importância de tomar banho. Foi basicamente isso. E para manter as coisas simples, eu resolvi, agora mesmo, ouvindo essa música tão bonita do pastor Armando, eu resolvi mudar tudo. E falar, não de acordo com a palavra que estava planejada e que eu preparei, eu trouxe até o computador com a palavra, uma palavra para liderança, mas falar daquilo que eu acho que é fundamental para mim e para você, como líderes, principalmente no início de um novo ano, que é voltar para a simplicidade, que é voltar para o que é fundamental, o que é essencial, o que é mais importante. Para você que não estava aqui ontem à noite, a gente falou sobre a síndrome de Naamã, que ataca a vida de muitos líderes. E a gente é importante, a gente tem cargo, a gente tem tanta coisa. Só que fica leproso, fica doente. E quando o profeta manda ele tomar banho, e que tomar banho é a coisa mais simples que ele poderia fazer, ele não quer fazer o simples. Ele diz assim, eu achava que ele vinha me receber, mexer as mãos sobre a minha lepra, e aí eu seria curado. O conflito da história de Naamã é uma mentalidade complicada versus um mandamento simples. E é a falta de simplicidade, de retorno ao que é importante, que tem matado muitos líderes. É por isso que essa noite eu quero falar rapidamente, porque nós vamos ungir vocês e a gente quer ter tempo para estar na presença de Deus, amém? Eu quero falar sobre a importância de estar sempre sendo exposto à presença de Deus. Eu tenho a impressão no meu coração, tendo crescido na igreja, que tem muita gente que tem chegado à presença do Senhor e não consegue mais, não sabe mais como responder à presença do Espírito Santo. Não tem nem paciência para isso. Vem na igreja já contando a hora que o culto vai acabar. E em casa não exercita estar na presença de Deus. Na igreja a correria. E em casa não tem o tempo. Também não se dedica. E a gente perde o melhor da vida com Deus, que é aprender a estar na presença dele. Abre a tua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Nós vamos falar numa passagem em Isaías e outra lá em João. Mas vamos começar por Isaías capítulo 6. E eu vou te mostrar o mesmo padrão do capítulo 6 de Isaías em João. Diz assim, olha, a experiência do profeta no Velho Testamento. Isaías 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite nós queremos meditar nela, Senhor. E que ela seja de fato uma semente poderosa na nossa vida, Senhor, como ela tem sido. Ó Deus, frutificando, e um fruto que vai permanecer, e nos fazer cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. É o que nós pedimos e cremos, e oramos no nome de Jesus. Quem crê comigo diz um amém bem forte. Amém. Se há uma coisa importante na vida de um líder, é que ele tenha uma experiência de encontro com Deus.
Eu cresci na igreja, como eu contava hoje para o pastor Armando, vida inteira. Eu cresci na escola bíblica dominical, pintando lá a túnica colorida de José, colando algodão nas ovelhinhas de Abraão. Mas nada disso fez realmente diferença na minha vida, digo eu, até que eu tive uma experiência com Deus. Porque a adolescência vem, o mundo vem, as propostas vêm. E aí, irmão, não adianta ser filho de crente, não adianta ser filho de pastor, não adianta frequentar a igreja. Você precisa ter um encontro sobrenatural com Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus, não da história, mas um Jesus vivo. Com um Deus que não é um Deus que você ouviu falar, que alguém te contou que é real, mas um Deus que te tocou, bateu no seu ombro, apareceu, invadiu o seu coração. Você diz assim: meu Deus, Ele existe, é real. Eu sinto. Eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque agora eu sinto. Ele se manifestou a mim. E isso é um ciclo. Você converte só uma vez. Agora, você vai ter durante a sua vida várias experiências com Deus. E o que determina isso é o nosso posicionamento, a nossa fome, a nossa sede de estar com Ele. Tudo muda quando nós encontramos ao Senhor. O padrão está aqui em Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que ele viu o Senhor, ele tem uma experiência com Deus glorioso. A Bíblia diz que Isaías provavelmente orando no templo. No ano em que o rei Uzias morreu, algumas pessoas fazem interpretações de que ele estava sofrendo, era uma crise política. Mas bem, essa é uma interpretação um pouco mais alongada. Talvez ele usou o ano em que o rei Uzias morreu só como uma data, para a cronologia do acontecimento. No ano em que o rei Uzias morreu, naquele ano, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu tive uma visão de um Deus glorioso, de um Deus próximo, de um Deus comigo. E eu vi Ele alto, assentado num trono sublime. E eu vi serafins. E eu vi Deus em toda a sua glória. Aleluia. Que visão poderosa. Eu não sei se você já teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu já. E eu não quero ter outra assim, como eu tive aquela. Eu tinha 14 anos. Eu já contei aqui. Eu tinha 14 anos. E eu estava orando no meu quarto. 14 anos. E eu lembro que eu olhei para trás e eu vi um homem em pé no meu quarto. Nunca mais aconteceu comigo, nem antes, nem depois. Foi aquela vez, de 14 para 15 anos. E era esse cara alto pra caramba, tão alto que ele não cabia dentro do quarto, ele estava com a cabeça baixa. E de vestes brancas, e a visão foi tão detalhada que eu conseguia ver a dobra da roupa. Acinturado por um grande cinto no meio. Eu não conseguia ver o rosto, porque o cabelo não era compridão não, era meio comprido. E cobria o rosto, ele estava de lado. E eu lembro que eu olhei aquilo, fechei o olho de novo e disse: misericórdia. Eu lembro que eu levantei de costa para aquela visão e fui no quarto do meu pai. Ele estava dormindo. Só que ele sentiu a minha presença ali de pé no quarto dele. Disse: o que foi, Rodrigo? Assim, eu acho que eu vi um anjo no meu quarto. Ele disse assim: eu estava orando mais cedo e senti uma presença mesmo. Deve ter sido ele. Aí ele disse assim: volta para dormir no teu quarto, Rodrigo. Eu disse: jamais. Hoje à noite eu vou dormir aqui. Eu dormi lá com ele. No chão, porque ele era mau, ele não deixava eu dormir na cama dele. Ele só jogou o travesseiro assim: pode dormir aí então. E eu, tapete. É esse tipo de experiência que a gente precisa ter com Deus. Talvez a gente não precisa ver nada. Eu não quero mais ver nada. Tem irmão que diz assim: eu gostaria de ver alguma coisa, pastor. Não queira. A Bíblia diz que toda vez que alguém viu alguma coisa na Bíblia, caiu como morto. Se você acha que isso é bom, eu não quero mais ver nada. Mas eu sei que essa presença é real. Jesus está vivo. Os anjos são reais. O mundo do Espírito, o alto e sublime trono do Senhor está lá, enquanto nós estamos aqui adorando o nome dEle. É real. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores, que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Olha a moral que a gente tem. Os anjos existem para nos servir, eu e você, que vamos herdar a salvação.
É esse tipo de visão, é esse tipo de experiência que a gente tem que ter, não só uma vez, sempre. A gente tem que ter fome e sede para nos posicionar na presença do Senhor, sabe por quê? Porque é só a partir dessa experiência que a nossa religiosidade é quebrada. Fora de uma experiência com Jesus vivo, só nos resta o ritual. Quem está entendendo diz misericórdia. É por isso que muita gente vira religioso, porque passa a viver num ciclo de atividade religiosa sem experiência. Então a gente é líder de célula, nós somos pastores, nós somos missionários, nós temos atividades religiosas, rituais religiosos, mas sem experiência, e o nosso coração cauteriza, o nosso coração endurece. Nós passamos a ficar orgulhosos das nossas atividades, orgulhosos daquilo que a gente faz, e a gente perde a verdadeira noção da grandeza de Deus, do amor dele por nós e de quem nós realmente somos, do tanto que a gente ainda precisa mudar, do tanto que a gente ainda necessita dele. É o texto de Mateus 23 que nós lemos ontem. A gente vira como os fariseus, atores, sepulcros caiados, com aparência de vida, mas mortos por dentro. O que acontece com Isaías quando ele tem a visão é o que acontece com todo mundo quando tem uma experiência com Deus. A gente grita, ai de mim, que sou pecador. A primeira coisa que Isaías faz quando ele é confrontado com a glória de Deus, é que ele percebe o quão pequeno ele é. E o único remédio para a soberba do religioso é a presença de Deus. O único remédio para a soberba do religioso, do orgulhoso, é a presença. Porque você pode até se sentir superior ao seu irmão, mas quando você é exposto à glória de Deus, você diz assim, ai de mim, que sou pecador, ai de mim, que preciso de Deus, ai de mim, que ainda estou começando, ai de mim. Aí, esse é um ciclo, porque não importa se você tem 2, 5, 10, 15 anos, você vai precisar ser exposto à glória de Deus e ser quebrantado. Nas mãos do oleiro, ser feito e refeito como um vaso novo. Quantas vezes ele vai nos quebrar? Quantas vezes for necessário. E onde que a gente é quebrado? Na glória, no lugar da presença dele. A Bíblia diz então que quando ele reconhece que ele é pecador, impuro e pequeno, um anjo voa ao seu encontro. E ele leva na sua mão a brasa viva e toca os seus lábios. E diz assim, você foi purificado. Olha o processo de santificação. Eu estou fazendo as minhas atividades, eu sou líder de célula, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou operador da câmera, eu sou líder de louvor, não importa, eu preciso me expor à presença. Reconhecer o que ainda me falta e ser tocado pela glória para ser purificado. É assim sempre, é assim todas as vezes. E a Bíblia diz que só então, depois do processo, Deus grita, a quem enviarei e quem há de ir por mim? Quem eu enviarei? Olha, o envio só deveria acontecer após uma experiência com Deus verdadeira. A gente só deveria sair para conquistar o mundo depois de ter dado provas de que conquistou a si mesmo. A gente só deveria ir para cuidar do outro depois que a gente tivesse tido um tempo na presença de Deus, tratando do nosso próprio coração com a presença e a glória dele. É porque as coisas se invertem às vezes que os problemas acontecem. Vamos voltar para o lugar da presença. Quando eu disse no começo que eu percebo com o tempo que muita gente desaprendeu a estar na presença de Deus, é porque eu fui ensinado assim. Crescendo lá na igreja, no meio de um avivamento louco. O que a gente fazia? Olha, o culto tem hora para começar, esse culto de líderes. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Pode terminar 10, 11, meia-noite, 1h da manhã, não importa. A gente só vai sair daqui depois que Deus fizer o que Ele tiver que fazer. Às vezes a gente estava orando e muita gente via, muita gente cair para trás e achava que a ênfase daquele movimento, como até hoje, era o cair para trás, era a manifestação, não é? Mas nunca foi.
Crescendo na igreja em avivamento, eu já vi gente caindo para trás, para frente, até para o lado, por incrível que pareça. Já vi gente rindo, já vi gente chorando, já vi gente correndo. Porque não interessava a manifestação. O que interessava é que a gente queria estar ali até que fosse tocado por Deus. E o toque do Espírito Santo de Deus passa pelas emoções. Eu que prego em muitas igrejas tradicionais no Brasil, igrejas mais conservadoras, sinto que algumas pessoas têm medo da emoção. Elas dizem assim, isso é da carne. Como se ela não habitasse na carne. Deus não tivesse feito o cérebro, Deus não tivesse feito o rim, Deus não tivesse feito o fígado e nem as suas emoções. É claro que se o Espírito Santo de Deus vai te tocar, Ele vai te tocar através das suas emoções. É claro que se Ele vai te tocar, Ele não vai tocar você a partir do seu baço ou do seu fígado. Ele vai tocar no centro das tuas emoções. E algumas pessoas vão chorar, outras vão rir, outras vão ficar mais quietinhas, outras vão gritar. Não importa, o que a gente aprendeu é que você fica aí até a presença de Deus se manifestar. Até você sentir pela fé, no seu coração, que Deus fez e está fazendo o que Ele veio para fazer. Porque se a gente convidar, Ele vem, amém? Então a gente ficava. Aí eu lembro que a gente ficava 2, 3, 4 horas jogado no chão. Porque a presença de Deus é como ondas. São como ondas, né? A presença é assim, ó. Você está orando, aí você sente aquele negócio gostoso. Aquela presença boa do Espírito Santo de Deus. Aí você fica um pouquinho ali, aí passa. Porque você começou a pensar na novela, no ônibus, na hora que tem que ir para casa, na comida, o que vai lanchar. Mas se você focar de novo, ficar mais um pouquinho, vem uma segunda onda, mais gostosa que a primeira, hein? A verdade é que quando a gente está na presença dEle, a gente está como que numa mesa de operação. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. E você nunca viu alguém levantar da mesa de operação e dizer assim, com licença, cirurgião, eu preciso sair rapidinho para tomar uma Coca-Cola lá fora. Você fica lá até o médico terminar com você, amém? E eu percebo hoje que está tanta gente tão preocupada em fazer tanta coisa, que deixou esse lugar de descanso, esse lugar de simplicidade, de simplesmente estar na presença de Deus e deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer, o que só Ele pode fazer. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Porque nessa noite, se eu e você aqui, a gente simplesmente conectar com Deus em oração juntos, o Hudson fizer só essa basezinha de teclado para nos ajudar, não precisa ter nem palavra, e a gente ficar tempo suficiente invocando ao Senhor, eu vou te dizer o que vai acontecer. Ele vem, o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração e Ele vai queimar, como queimou o coração dos discípulos no caminho de Emaús, vai arder o coração, e Ele vai operar vida em nós. É só estar na presença. É preciso cruzar, portanto, a ponte entre teoria e prática. Entre o que a gente sabe de oração e o que a gente de fato ora. Entre o que a gente entende da presença de Deus aqui na mente e o que a gente vive. Porque Deus nos deu uma cabeça para pensar, mas um coração para receber. E a gente recebe aqui, ó. Abre a tua Bíblia comigo em João capítulo 4. E eu vou te mostrar algumas coisas que acontecem quando a gente tem um encontro com Jesus. A gente já viu Isaías. Experiência, encontro, santificação, confronto e envio. É o mesmo padrão do encontro da samaritana com Jesus. Olha o que acontece. João capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera
a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então a mulher disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É tu, porventura, maior do que Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, seus filhos, seu gado? E afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. É muito interessante o encontro de Jesus com essa mulher. Primeiro aqui, Jesus é que toma a iniciativa. A Bíblia diz que ele está encostado num poço, ele está sozinho, a mulher samaritana se apresenta para tirar água e ele pede água a ela. Para entender o conflito do que era esse pedido, a gente precisa lembrar que ela era mulher e samaritana. Não era normal que um homem falasse com uma mulher desconhecida, principalmente uma samaritana que naquela época tinha uma rixa muito grande com todo o povo de Israel. Para deixar as coisas mais contextualizadas, a gente podia comparar com o que hoje é a Palestina, não é? Há um conflito absurdo. E ele pede água a essa mulher. Ela não entende nada. Ela diz: como é que tu fala comigo? Você está me buscando? É interessante perceber que nós, muitas vezes, não acordamos para a necessidade de estar com Deus, até que Ele toma a iniciativa. Talvez essa noite seja Deus tomando a iniciativa na sua vida para te trazer mais perto. Talvez hoje esse lugar seja o poço e Jesus se aproxima e diz para você: eu tenho e continuo a ter água viva para te dar de beber. A Bíblia diz que é Ele quem nos atrai com cordas e laços de amor. A gente fica tão no automático às vezes que é preciso que Deus intervenha e diga assim: olha, volta. Não morre aí com sede, vem à minha presença. Se achega-te a mim, e eu me achegarei a você, diz o Senhor. Jesus pede água, ela diz: Senhor, tu não tem balde, como que vai tirar a água? E ele diz: olha, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quem beber dessa água que você está tomando volta a ter sede, mas quem beber dessa minha água jamais terá sede de novo. Quem beber dessa água mata a sua sede. Sabe o que eu tenho achado impressionante? É o tanto de gente dentro da igreja com sede, com fome, quando nós ainda temos pão na casa do pão e água viva na presença de Deus. Se você que ama Jesus e conhece Jesus, você tem acesso direto à sala do trono. Você pode parar na sua casa na hora que você quiser e orar. Você pode tirar um tempo de 1 hora no dia e se esconder com Deus. E não precisa nem orar, nem falar. Você pode ficar em silêncio, gemendo. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar e vai tocar o teu coração. Mas tem muita gente com sede. Jesus diz para ela: eu tenho água. E ela diz: eu quero água. Aí ele confronta ela. Ele diz: vai chamar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: falaste bem, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. O que acontece quando a gente encontra com Jesus? A gente descobre o que a gente precisa de verdade, que é de água viva. Isaías 55, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão,
e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. É na presença de Deus que a gente descobre o que é importante. É na presença de Deus aqui que a gente descobre que a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa do Deus que provê o dinheiro. É na presença de Deus, é aqui que a gente descobre que a gente não precisa de amor e aceitação do outro. A gente precisa do amor de Deus, de ser amado por Ele. A gente vai conseguir amar até quem nos persegue. Quando a gente está na presença de Deus, a gente descobre que a gente não precisa que a circunstância mude. A gente precisa ter paz, apesar da circunstância. A gente recebe essa paz. Segundo, a gente é confrontado na presença de Deus. E talvez por isso muita gente lute. Muita gente resista a entrar na presença de Deus. Porque não tem como vir à presença de Deus, ter uma experiência com a presença dEle e não ser confrontado. Isaías foi o ai de mim. E a mulher samaritana, descobriram que ela era a Gretchen. Casada já pelo menos umas 6 vezes, no mínimo. Ela era uma namoradora serial, não é verdade? Tem assassino serial? 6 maridões. Pegadora da Samaria. E tem muita gente que resiste, prefere não vir para a presença de Deus, sabe por quê? Porque prefere não saber, prefere não ser transformado. Você sabe, eu trabalho numa corporação militar agora, e eu sou capelão militar nela. E a coisa mais estranha do mundo é você pregar para a corporação militar, porque quando você vai pregar numa igreja, todo mundo veio ali para te ouvir, eles já sabem que você vai falar de Deus. Mas quando tu está num quartel, tem gente que simplesmente não quer ouvir. Só que tem que ouvir parte da liturgia militar. E parece que quando o padre ou o pastor chega, gera um incômodo. Mexe as águas, sabe? Tem gente que fica incomodado. Por quê? Porque ali tem gente de todo jeito. Tem gente que tem amante, tem gente que está envolvido com a criminalidade, tem gente de todo jeito. E só a presença do religioso já mexe as águas. As baratas gostam do escuro. É por isso que quando a gente está em pecado, a gente começa a mudar até o lugar que senta na igreja. Nada contra você que está sentado aí atrás. Mas lá na igreja funciona assim. Na minha igreja funciona assim. A igreja de vocês está disposta assim, ó. É mais difícil escapar. No Angelim não, no Angelim é assim, ó. Ou seja, a última cadeira fica muito longe do púlpito e muito longe dos olhos dos pastores, lá atrás. Aí você vê às vezes aquele irmão animado, ele está bem com Deus, né? Alguma coisa acontece, ele fica envergonhado, ele não quer mais nem orar. Na verdade, fazendo o inverso do que deveria fazer. Porque quanto mais em pecado e mais necessitado, mais perto a gente vem de Deus. Mas a gente é tão tolo às vezes que quanto mais errado, mais frio, mais em pecado, a gente se afasta mais. A gente deixa os amigos que poderiam nos ajudar. E aí o irmãozinho começa a sentar para o meio da igreja. Com alguns meses ele está sentado lá atrás da igreja. Passa um tempo, ele já não vem no culto da noite, ele só vem no da manhã, que é só a velha guarda, os velhinhos. É só um culto por semana, domingo de manhã. E é lá atrás, para ninguém nem perguntar como é que ele está, e nem precisar da paz do Senhor para ninguém. Quem está entendendo diz misericórdia. Lá, eu não estou dizendo que aqui é assim, mas que na minha igreja é. E muita gente foge da presença de Deus, porque a presença de Deus é confronto. Vai buscar teu marido. Quando a gente vem para a presença de Deus hoje, como ontem, que a palavra foi um pouco mais pesada, não tinha esse teclado tocando, a gente é confrontado com a má qualidade do nosso tempo com Deus. A gente é confrontado com a nossa hipocrisia. A gente é confrontado, como Jesus diz em Mateus 23, por colocar um peso grande na vida dos outros que a gente lidera e não querer mexer esse peso nem com o dedo. A gente é confrontado por às vezes apontar para o erro do outro, para o cisco no olho do outro, quando no nosso tem uma trave. A gente é confrontado e envergonhado. Ô irmão, quando eu vou para a presença de Deus, eu não me acho digno de nada. Eu não me acho digno de ser pastor.
eu não me acho digno de pregar, eu me acho tão pequeno. Quando a presença de Deus vem e se manifesta, eu digo, ai de mim, Senhor, porque eu tenho tanto ainda a melhorar. E você sabe o que é poderoso? É que é só nesse lugar que a gente recebe o poder para ser melhor. É só nesse lugar que a gente tem a nossa religiosidade quebrada e recebe graça, glória e poder para ser a pessoa que Deus nos criou para ser. Sabe qual é o grande sinal do homem e da mulher de Deus? Humildade. Porque o homem e a mulher de Deus é um vaso que é quebrado e refeito quantas vezes forem necessárias, o tempo todo. Pá, quebra o vaso, faz de novo. Quebra o vaso, faz de novo. Toda vez que eu encontro um líder orgulhoso, toda vez que eu encontro um pastor de muita pompa, toda vez que eu encontro um super crente, eu fico com medo. Eu não gosto de estar nem perto, porque eu sei que Deus vai tratar com ele. Sabe aquela pessoa que está jurada de morte, tu não quer andar perto, porque senão tu morre junto? Quando eu fazia 2º ano, eu tinha um colega, grande colega, o pai dele foi envolvido numa série de crimes no Maranhão, foi preso, e ele tinha que andar com pistoleiro e tal, com seguranças e tudo, todo mundo armado por causa de ameaças. E aí eu disse pro meu pai que eu ia jogar bola com ele, ia estar com ele, papai disse assim, não anda com ele, porque na hora que forem pegar ele, vão te matar também. Misericórdia. É mais ou menos assim quando eu me sinto quando eu encontro um super crente. Eu sei que Deus vai tratar com ele. Ele vai ser quebrado. É por isso que eu não espero as circunstâncias me derrubarem. Eu é que me jogo na presença de Deus. Eu já me jogo do chão, porque do chão eu sei que não passo. Eu já estou lá, entendeu? Jesus manda ela chamar o seu marido e ela faz uma pergunta fundamental. Porque a outra coisa que acontece quando a gente está na presença de Deus é que Ele responde perguntas fundamentais. Ela diz assim, vejo que sois profeta. Eu quero te perguntar uma coisa, onde nós devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? E Jesus diz assim, olha, eu quero te dizer que vai chegar o tempo, e já chegou, em que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É na presença de Deus que Ele responde as perguntas essenciais do nosso coração. O lugar de adoração é um lugar espiritual. E é um lugar que pede verdade. Em espírito e em verdade. A pergunta, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. E nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse aos homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. É engraçado que o padrão é o mesmo. Em Isaías 6, Deus diz assim, a quem enviarei? Quem há de vir por mim? E em João, a Bíblia diz que a mulher imediatamente, após ter encontrado Jesus e ter tido a sua resposta sobre a adoração, ela vai à cidade e fala de Jesus e os leva até Ele. Porque na ordem certa das coisas, o evangelismo, a missão, é posterior à experiência. Não dá para fazer missões, não dá para ser líder de célula, sem ter um encontro com Jesus. A gente encontra com Ele, a gente é confrontado, a gente tem as nossas respostas, questionamentos, dúvidas respondidas. A gente vai à cidade. A gente sobe ao monte, encontra a presença de Deus e desce brilhando para falar dele para todo mundo. A gente entra no quarto, fecha a porta atrás de nós e ora. E depois a gente dá a lição de célula. A gente tem um tempo de leitura da palavra, prepara a lição e ora a Deus, e depois a gente ensina.
A gente trata o nosso coração, os nossos pecados, os nossos erros, e depois trata dos outros. Quem está entendendo diz amém. Comece em nós. Todo líder tem que se sentir desafiado a ser aquele que ora mais. Não por orgulho, mas para ser o mais tratado. Todo líder deve se sentir desafiado a conhecer um pouquinho mais da Bíblia do que os seus liderados. Não para saber mais, mas para ser confrontado mais. Todo líder tem que ter mais tempo na presença de Deus do que aqueles que ele lidera. Para quê? Para ensinar o caminho. Porque senão é só atividade religiosa. Senão não tem vida. Senão é só título. Jesus exorta os fariseus, Mateus 23 de novo, dizendo: vocês amam ser chamados de mestres e mestres. O título sem a vida não quer dizer nada. De que adianta ser líder de célula se você sabe que durante a semana não tem um tempo de oração? Ah, pastor, não tenho tempo. O dia tem 24 horas. Essa semana eu estava assistindo seriados. Quem tem Netflix aí, levanta a mão. Glória a Deus, Netflix é uma benção. Tem muita coisa boa na Netflix. E meu irmão, eu estava arrebentando de seriado, um episódio atrás do outro. Pá, achei um bom? Depois eu te indico. Eu estava... E a Netflix está terrível agora, porque quando termina um episódio, ele abre uns segundinhos, acho que são 15 segundos, já começa o outro. Um amigo meu disse que um pai dele mais velho começou a assistir um seriado, e depois de 3 horas ele disse para o filho: filho, esse filme não acaba nunca. Ele ia emendar umas 4 temporadas, né, compadre? Esse filme é grande demais. A gente perde um tempo absurdo. Cada episódio tem em torno de 45 minutos, não é isso? 45 minutos. A gente perde um tempão ali. E a gente não tem 20 minutos para orar. Eu não estou dizendo que você tem que orar 2 horas. Pô, ora quanto der. Eu tenho certeza que tem tempo. E a leitura da palavra? Ah, pastor, eu sou analfabeto. Beleza, é um bom argumento. A gente vai te dar o CD do Cid Moreira. Mas se você sabe ler, tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que saber da razão da sua fé. Pastor, eu não entendo, é muito complicado. Ô meu irmão, tem até a Bíblia do Patati Patatá hoje. Tem Bíblia facinho a tradução. É só ir na livraria e comprar. Não tem dinheiro, vamos fazer uma vaquinha. É R$30. Você tem que sentar e ler a Bíblia. Eu disse ontem, compra uma Bíblia para trazer para a igreja ou uma Bíblia para destruir. Para riscar. Compra canetinhas de cores. Anota a Bíblia. Compra um caderninho e faz anotação. Vai ter dúvida, muita dúvida. Perturbe o pastor Emerson, pastor Heber. Não me mande mensagem, mas pergunte. Tira as dúvidas. E se comprometa nesse ano de estar na presença de Deus. Não sai disso não. Eu sou líder de célula desde os 15 anos. Minha primeira célula foi no meu bairro. E ela funcionava toda quinta-feira de 7h30 da noite. 7h30 até umas 8h30. Célula tem que ter 1 hora de duração. Só que era terrível a minha célula, porque o pai das meninas onde funcionava a célula, na verdade o padrasto, detestava a célula. Então ele fazia faculdade à noite, e a gente fazia célula na garagem delas. E quando ele chegava da faculdade, ele abria o portão e metia o carro. Se quem estivesse no meio, ele atropelava. E na hora que ele chegava, a célula precisava terminar. Então a minha célula sempre foi pontual para evitar ser assassinado. Depois a minha segunda célula foi num outro bairro. Aí eu virei coordenador de célula. Eu e um líder chamado Rodrigão. Então era Rodrigo e Rodrigão. A gente cobria 3 bairros. Aí eu passei para a faculdade, para o EMA, para fazer letras. E aí eu abri a célula lá no prédio de letras. E o curso era noturno, começava às 6. Então eu fazia célula de 5 às 6.
Só que ninguém chegava às 5 horas para o curso, todo mundo chega atrasado no curso. Então eu começava às 5 sem ninguém mesmo. Só o zelador do prédio, chamava Osvaldo. Ele ficava fumando e me olhando sozinho, pregando para ninguém. Aí um cara da carismática me olhou, ficou com pena de mim, me lembro, ele era aluno de letras também na época. Ele disse, o que é isso? Eu disse, é um estudo bíblico. Ele disse, tu está estudando sozinho? Eu disse, pois é, por enquanto. Aí ele disse, eu sei tocar violão, posso te ajudar? Eu disse, pode, traz teu violão, pode, vamos fazer a célula ecumênica. Sabe tocar música de crente? Sei, então tá valendo. E aí, quando dava 5h30, começava a chegar um monte de gente para participar da célula. Eu fiz até camisa, chamava UPC, o Ema para Cristo. Sempre tive célula, sempre trabalhei com célula. Mas eu nunca achei que célula me definia, ou era tudo que eu precisava. Eu acho engraçado que esse é uma síndrome. Tem gente, por exemplo, que toca na igreja. Aí termina de tocar na igreja, não fica para o culto. Vai lá para trás. Tem gente que ajuda na igreja e faz uma atividade. E a atividade define a vida dele com Deus. Ele não faz mais nada. Ele não assiste a palavra, ele não cuida de ninguém, ele não ora, nada. Ele diz assim, eu vou para o céu com os créditos disso aqui que eu estou fazendo. Entendeu? Por quê? Porque ele está se definindo por aquilo que ele faz. E esse não é o padrão. A gente tem que se definir por quem nós somos. E a gente só recebe essa identidade na presença de Deus. É só assim que a gente fica vivo. E todos esses anos liderando célula, eu já vi gente desviar. Eu já vi líder de célula fechar a célula. Eu já vi líder de célula abandonar tudo. Eu já tive pessoas na minha liderança, com 50 células, que largaram tudo, caíram em pecado, largaram até Jesus. Por quê? Porque isso não quer dizer mesmo nada, se a gente não estiver no lugar da presença. Agora eu conheço gente que está voando 10, 15, 20 anos. Sabe por quê? Porque a chama não se apagou do altar. Ele permaneceu tomando banho na maior simplicidade. Ele ora quando ninguém está vendo. Ele jejua e não precisa anunciar. Ele lê a Bíblia porque ele gosta de saber, de conhecer, de estar com Deus. Não só para ensinar. Quem está entendendo diz amém. Esse é o nosso desafio nesse ano. Só depende de mim e de você. Eu quero te desafiar nesse ano de 2019 a tomar uma posição de estar com Deus durante os próximos 12 meses. Faça do seu jeito. Tire um momento na segunda-feira. Pastor, eu não consigo orar todo dia, me dá alergia. Beleza, ore pelo menos 2 em 2 dias. Vamos ler o Novo Testamento esse ano? Faz quanto tempo que você leu a Bíblia inteira? Pô, pastor, eu nunca li. Na verdade, eu nunca terminei um livro. Eu só leio um salmo aqui e ali. Eu quero te desafiar a ler a Bíblia toda 2019. Agora não começa de Gênesis não, faz como eu. Sabe como é que eu faço? Eu leio dos meus livros favoritos. Porque tem livro que eu não gosto na Bíblia. Cantares. É um livro esquisito. Não é? Esquisitaço Cantar. Por que ele está na Bíblia? Eu não sei, eu também não quero saber, está lá. Esquisitaço aquele livro. Você é solteiro, evite. Então o que eu faço? Eu compro uma Bíblia nova todo começo de ano. Eu tenho 2. Essa daqui eu tenho usado para pregar e levo para a igreja. Ela já está marcadinha. E eu tenho uma igual. Igual a essa. Nova. Peguei agora em dezembro. E essa fica em casa. A outra é para destruir. Ela fica do lado da minha cama. E ela que eu risco. E eu vou lendo os livros aleatoriamente. Por exemplo, eu que sou esperto, eu vou lendo os menores primeiro. Então eu pego Efésios, eu pego Filipenses, Tessalonicenses. Eu leio, grifo e marco na primeira página deles um xizinho. Ou seja, já li. Não é que eu não vá ler de novo durante o ano. Mas eu estou lendo a Bíblia. Eu quero matar a Bíblia no ano. Eu quero ler ela de novo. Eu preciso aprender. Eu preciso ver coisas que estão aqui que eu nunca vi.
Aí eu vou, e eu vou deixando os livros grandes e de genealogia e mais esquisitos para o final. O Novo Testamento você consegue ler rapidinho. Rapidinho você lê o Novo Testamento. Não precisa ler os 4 evangelhos logo de uma vez. Escolhe um evangelho, começa de João. E vai embora. Você vai matar o Novo Testamento, que é uma beleza. Aí você diz assim, agora vamos atacar o velho. Se prepara, velho. Você pode começar por Salmos, que é uma delícia. Lê 2 por dia. Lê 3 quando estiver mais animado. Você vai achar muita coisa bonita. Lê Provérbios, é tão rico. Lê a história do povo de Israel no começo da Bíblia. Mas lê, irmão. Lê, porque senão você é um líder falso. Você é um líder medíocre. Você é um líder pequeno, que não conhece a palavra do seu próprio Deus. Lê, irmão. E ora. A palavra que eu estou dando para vocês, eu dei para meus líderes agora, fim do ano. Eu perguntei para eles, eu disse assim, gente, quem aqui tira um tempo na semana, eu disse 7 dias, um tempo exclusivo para estar com Deus. Eu não disse todo dia, eu disse na semana, levante a sua mão. Eu não vou nem ver, eu fechei o olho e virei as costas. As mãozinhas assim, ó. Eu não vou perguntar aqui não. Porque tem muita gente que está liderando e a vida de oração é a seguinte. É o dia inteiro trabalhando, é o dia inteiro, faz a célula, tal, faz aquela oração com os irmãos ali, Deus abençoa a célula aqui, cura fulano e tal, amém. Aí antes de dormir diz assim, Deus, em paz me deita e durmo, porque tu estás comigo, amém. 7 dias. 2019, separa um tempo para estar com Deus. Você vai ter menos crise dentro de você. Você vai ter menos problema dentro de você. Você vai ter menos luta interna. Você vai sofrer muito menos. Você vai se sentir muito melhor liderando. Uma vez por semana, tira um tempo para estar com Deus. Escolhe o dia, vai ser a tua célula com Deus. Ele é o líder, tá? A minha célula com Deus vai ser toda sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Porta trancada. Eu não abro para mulher, eu não abro para filho. Eu só abro para os bombeiros, se a casa pegar fogo. E eu estou lá. Com assunto ou sem assunto. Gemendo ou sorrindo. Falando em silêncio. Eu estou lá, é minha célula de encontro com Ele. Você vai ver, cara, você vai pensar que você está ficando louco, porque Deus vai falar tanta coisa nova no seu coração. Ele vai trazer tanto sonho, Ele vai renovar a esperança, Ele vai renovar a tua fé de uma maneira que você nunca imaginou. Vai ser melhor que pagar uma grana e ir para São Paulo para conferência. Vai funcionar muito mais do que assistir vídeo no YouTube. É 1 horinha ali, ó. Tira na semana. A minha irmã, Rebeca, teve uma época na vida dela, ela era solteira ainda, ela fez um voto de ter 1 hora com Deus todo dia. Eu achava lindo aquilo, eu fui desafiado a fazer o mesmo. Eu comecei a fazer a mesma coisa, 1 hora com Deus todo dia. É terrível. No começo, é terrível. Você diz assim, 1 hora passa rápido, aí você se tranca no quarto. Aí você ora tudo que você tem para orar. E o assunto acaba. E você diz assim, eu acho que já passou meia hora. Quando você olha, 15 minutos se passaram. Você acabou o que tinha para orar. Você começa a pensar em outras coisas. Só que você não pode sair antes, porque se comprometeu em 1 hora. Você fica em silêncio lá, pensando no pneu do carro que está careca. Só que aí, a segunda onda vem, e se você fica lá, vem mais motivos de oração, mais coisa, mais pessoas para orar, e você começa a orar. Porque a gente está tão desacostumado a estar com Deus, que 1 hora na presença dEle é muita coisa. É por isso que a exortação de Jesus para os seus discípulos foi, vocês não conseguiram vigiar comigo, nem 1 hora. A galera tudo dormindo. Falta de
costume. Só que à medida que você vai exercitando, no segundo, terceiro dia, vai ficando mais gostoso. Você vai pegando jeitinho. Você vai orando mais compassado. Você vai orando em línguas. Você vai sentindo a doce presença do Espírito Santo de Deus nos dias tão fortes. Nos outros você não sente nada, mas você está lá. Outros dias, Deus vem e te leva a orar por alguém que você nunca mais viu. E logo depois, na mesma semana, te dá provas de que a oração veio da parte de Deus. Milagres começam a acontecer, porque você escolheu abrir uma porta para o sobrenatural. E vida começa a brotar dentro de ti. E o louvor da igreja fica gostoso. E o culto passa mais rápido. E a palavra fala mais profundo ao teu coração. E a Bíblia fica viva de repente. Ei, com 15 dias, tu tá voando, querubim. Com 15 dias, é novo convertido de novo. Tô animadaço. Às vezes esse nosso cansaço não é falta de treinamento. Nosso cansaço aqui não é porque a gente precisa de treinamento de como fazer célula, não. Nem de como ser líder bom, não. A gente precisa de treinamento de como ser crente. A gente não está precisando de apostila para liderar pessoas, não. A gente está precisando de uma direção para encontrar o nosso Deus e liderar nós mesmos. É disciplina espiritual. Posso ouvir um amém? Agora a porta está aberta. Nós vamos orar. Ontem, quem estava aqui, eu te incentivei a fazer um voto. Votar a Deus. E olha, eu espero que você não tenha feito voto de tolo, voto que não vai cumprir. E se você não fez ontem, eu quero te incentivar hoje a fazer, votar a Deus algo, líder. Para a sua própria sobrevivência. Votar estar com Deus um tempo todo dia, ou na semana. Votar de leitura da palavra, de livros. Votar de ter uma vida mais disciplinada com o Senhor. Não tem jeito. Vida com Deus é disciplina. Vida com Deus é mortificação da carne e do eu. Vida com Deus não tem jeito, é rotina de oração, leitura da palavra, e só então a cidade ao outro. Eu quero te incentivar essa noite a fazer o seu voto, o seu compromisso. Nós vamos ungir vocês. E eu tenho certeza que aqui nós temos líderes para 50 células, para 100 células. Eu tenho certeza nessa noite aqui que nós temos pastores, mestres, evangelistas e profetas nesse lugar. Eu tenho certeza que aqui tem gente que vai ensinar o Brasil. Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai escrever livros, que vai gravar CDs. Gente que vai mudar o destino de famílias, de vidas. Agora, tudo isso é grande demais. A gente não precisa começar nem se preocupar com esse lugar. A gente precisa voltar para o pequeno começo, para a base. Nós vamos ungir vocês nessa noite, de acordo com a orientação do pastor Heber. E eu quero te desafiar 2019, ser um crente disciplinado. Não sair do lugar da presença. Não largar do pé do anjo. Pegar o pé do anjinho, ó. Ficar na presença dele 2019 inteiro. E eu tenho certeza que Deus vai operar coisas tremendas na sua vida. É a direção que eu tenho para mim, sabe, 2019? Talvez funcione para você. 2018 foi um ano bom para mim, muitas vitórias, mas um ano difícil. Um ano de muito trabalho. Minha esposa terminando a residência médica em pediatria, corridas, 60 horas semanais só da residência, fora as horas de plantões externos. Eu trabalhando lá, primeiro tenente capelão do Corpo de Bombeiros, viajando, trabalhando diariamente lá na rotina do Corpo de Bombeiros Militar. Nunca pensei, andando de coturno, prestando continência para todo mundo, fazendo até a física, né? Com os oficiais. Imagina, misericórdia. A igreja crescendo, tanta coisa acontecendo, e eu me peguei pensando, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer a mais? O que é que eu preciso? Deus me ajuda a saber o que me falta. E Deus me chamou. Ele disse assim, olha, o que te falta é voltar para o começo. É simplificar tudo na vida. É tirar tempo para estar comigo. Você tem tempo para tanta coisa. Tanta coisa para mim. Mas não tem tempo para estar
comigo, eu quero estar contigo. Disse, amém, Jesus. Fiz várias mudanças no ministério, levantei um casal de pastores auxiliares para me ajudar, pastor Diego e pastora Roxana Varão, para dividir o peso das células. Nós estamos com 214 células na Rede Revolução, muitas células, muita gente para cuidar, a igreja crescendo e coisas o ano inteiro. Hoje eu sou vice-presidente do ministério, então toda vez que o pastor Joaquim viaja, eu estou na escala para pregar, eu prego a semana inteira. Falta até assunto. E sabe o que Deus me pediu? Volta para o quartinho. Volta para aqueles 40 minutos, 1 hora. Vamos estar juntos. Vamos ler Efésios de novo. Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas, João de novo. Vamos ouvir a história de José de novo. Vamos orar e se converter de novo. Vamos ver Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Esse é o convite para mim e para você, amém? Fica de pé no seu lugar. Se você quer votar ao Senhor algo especial para esse ano de 2019, como líder, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente. Se você tem algo a votar ao Senhor, é você e Deus, hein? É você e Deus. A verdade é que está disponível para nós. Se você tem um compromisso para fazer com Deus esse ano. Lá em São Luís nós fizemos um compromisso inicial de 7 dias, os 7 primeiros dias do ano. Fizemos um voto especial à liderança lá. Eu não sei o que você vai votar com Deus. É você e o Senhor. Pode ser uma oferta de tempo, pode ser uma oferta de leitura, pode ser uma oferta financeira, pode ser uma oferta... Eu não sei. É você e Deus. Mas nós vamos orar juntos. E depois eu, pastor Emerson, pastor Armando, pastor Edilane, nós vamos ungir vocês com óleo. Separando essa liderança para o ano de 2019 profundo. O ano de 2019 de grande frutificação em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar junto? Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti nessa noite, Pai. Ó Deus, nós queremos voltar às coisas simples, Pai. Ó Deus, ao discipulado, Senhor, aos primeiros passos contigo. Ó Deus, nós crescemos muito, Senhor. A gente quis virar gente grande, Senhor, e abandonar o caminho do aprendizado, das primeiras coisas. Mas nessa noite nós nos comprometemos, Pai, a nos assentar ao Teu pé mais uma vez. Rabi, mestre, fala porque nós te ouviremos. Pai amado, nós queremos aprender contigo, Senhor, como nos primeiros dias, Pai. E nós votamos ao Senhor um ano de 2019 mais profundo, Senhor. Ó Deus, de atividades, Pai, sim, mas de profundidade, Senhor, também. Ó Deus, leva-nos de volta, Senhor. Atrai-nos, Pai, ao lugar de oração, Senhor. Ó Deus, nós queremos reaprender, Pai, a orar. Ó Deus, orar sem pressa, Senhor. Orar sem ansiedade, Senhor. Ó Deus, orar, Senhor, sem que o nosso pensamento, Pai, se desvie para outras coisas, Pai. Ensina-nos, Senhor, a orar, Pai. Ensina-nos, Senhor, a estar na Tua presença, Pai. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, o nosso ativismo, Pai. Nos perdoa, Senhor, quando nós oramos de forma mecânica, Pai. Quando nós oramos só quando estamos com os outros irmãos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a orar em secreto mais uma vez, Senhor. Ajuda-nos a ter o nosso quarto de guerra, o nosso lugar de encontro, lá na nossa casa, Pai, no nosso apartamento. Ó Deus, um lugar onde as lágrimas vão cair, um lugar, Senhor, onde nós vamos clamar, um lugar, Senhor, onde nós vamos sorrir, um lugar, Pai, onde nós vamos falar e revelar, Senhor, ó Deus, as coisas mais profundas do nosso coração. Um lugar onde nós vamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está gerando aqui lá em São Luís uma geração de intercessores, Pai. Ó Deus, opera nos jovens, Pai, o renascimento de uma oração
de um povo que ora, Pai. Ó Deus, faz renascer, Senhor, ó Deus, uma geração de intercessores no meio da juventude, Pai. Ó Deus, começa, Senhor, movimentos, reuniões às 5 da manhã, Pai. Ó Deus, para orar ao nascer do dia, Pai. Ó Deus, reuniões ao meio-dia, Pai, para orar, Senhor, no meio do dia. Reunião, Senhor, à noite, para fechar o dia na Tua presença, Senhor. Ó Deus, eu profetizo um avivamento de oração, Senhor, em 2019. Um avivamento de oração, Senhor, de intercessores, Pai. Ó Deus, eu profetizo 2019 um ano de jejum, Senhor. Ó Deus, um ano de mortificar a carne, um ano de disciplinar o espírito e a carne, Senhor. Ó Deus, pelo jejum, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a tirar tempo, a tirar momentos, Senhor, ó Deus, para separar-nos e jejuar, Pai. Ó Deus, levanta e faz renascer uma geração que jejua, principalmente no meio dos jovens da igreja, Pai. Ó Deus, que os jovens jejuem e tenham visões, Pai. Jejuem, Pai, tenham sonhos, Senhor. Jejuem, Pai, profetizem. Ó Deus, jejuem, Senhor. Ó Deus, e realizem em Teu nome. Ó Pai, esse ano, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, reaviva uma geração de amor pela palavra, Pai. Ó Deus, de líderes que amam a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, de líderes que não são discipulados pela internet. Ó Deus, mas de líderes que são discipulados pela palavra, Pai. Ó Deus, que recebe revelação fresca do trono. Ó Deus, que recebe a mensagem que é deles, Pai, vinda de Ti, pela leitura e meditação na palavra. Ó Deus, ensina-nos a ter um coração para meditar. Um coração que não opera na ansiedade, mas que opera no descanso do tempo de leitura, do tempo de oração, Senhor, em nome de Jesus. E abre os nossos olhos espirituais, porque nós queremos ver o Teu alto e sublime trono, Senhor. E o Senhor assentado lá, Pai. E os anjos e os querubins gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ó Deus, eu profetizo um 2019 de experiências do sobrenatural de Deus. Profetizo, Senhor, que alguns de nós serão arrebatados em 2019. Arrebatados em sonhos e em visões, Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, que 2019 o Senhor vai dar sonhos, Senhor, para o Teu povo. Ó Deus, revelação, palavra de conhecimento, palavra de revelação, profecia fresca e poderosa. 2019, Senhor, nós queremos nos conectar nessa brisa, Senhor, nesse vento, Pai, do Espírito. Ó Deus, quebra todo espírito religioso. Quebra, Pai, todo costume e tradição. Quebra, Senhor, todo cansaço. Quebra, Senhor, toda frieza espiritual. Ó Deus, e nessa noite, coloca sobre os nossos ombros um manto novo, vestes novas, Pai. As sandálias do sobrenatural nos nossos pés, Senhor. Oh Deus, para a gente andar num caminho mais alto, Senhor. Para a gente andar num caminho mais alto em 2019, Pai. Calça-nos com as sandálias do sobrenatural. E recebe nessa noite os nossos votos. Recebe nessa noite as nossas promessas. Recebe nessa noite o nosso compromisso de um 2019 mais intenso, de um 2019 mais profundo, de um 2019 com mais lágrimas, de um 2019 com mais orações, de um 2019, Senhor, com maior amor pela Tua palavra, com 2019 de maior simplicidade, Senhor, com 2019, Senhor, aos Teus pés. Oh Deus, essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. E esse é o nosso desejo sincero. Não nos deixa sair desse lugar. Não passa de nós, Senhor. Não passa de nós, Senhor. Mas fica conosco.